amigos da Rede Espaço Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. Eu sou Alberto Sami e hoje nós escolhemos uma reflexão interessante de texto de Ailton Barcelos da Costa, que fala sobre espíritas fracassados. Ela diz o seguinte: para todos nós que somos espíritas e trabalhamos com a mediunidade, estamos acostumados a saber dos graves problemas que ocorrem dentro do movimento espírita, dentre os quais as velhas brigas pelo poder nas nossas instituições. E eu vou dizer a vocês o seguinte: é uma realidade que existem problemas, não é? E nós temos que entender que estes problemas são decorrentes das imperfeições que ainda temos. Esta briga pelo poder é uma briga que nós não devemos esperar dentro da casa espírita, que ensina exatamente o contrário. O espiritismo é uma doutrina de livre pensamento. Nós não podemos esperar que dentro deste livre pensamento nós então venhamos a ter situações que venham a engessar, não é, as nossas atividades espíritas dentro das casas espíritas. Também não queremos imaginar, mas esta é uma verdade, que existem dirigentes espíritas que têm problemas com as suas vontades especiais ainda neste planeta, não é? E que tornam o trabalho dos seus irmãos muito problemáticos, tornam esse trabalho de uma maneira que não é sadia dentro da nossa doutrina e daquilo que o Espiritismo prega, não é? Quando falamos do poder, o ego se inflama a tal ponto que muitos dos nossos irmãos se consideram, entre aspas, donos das casas espíritas e dos trabalhos mediúnicos que elas desenvolvem, ocupando postos vitalícios e, desse modo, se tornando imprescindíveis naquele local, olvidando que o trabalho é do Cristo e do Pai, como bem nos relata a obra Perturbações Espirituais de Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco. Esta situação dos donos das casas espíritas que nos referimos aqui e que querem, obviamente, tornar-se imprescindíveis, esses irmãos colocam em situações complicadas a si mesmo em primeiro lugar. Quando você pensa desta maneira, eu sou imprescindível, eu não tenho alguém para me substituir, você já está numa situação complicada. Por quê? Porque ninguém é insubstituível neste planeta. Seja dentro da casa espírita, seja no trabalho que cada um tenha, seja em qualquer lugar que você esteja, você não é imprescindível. Você precisa entender que a necessidade dos outros tem que ser respeitadas, porque os outros também são nossos irmãos. Não podemos ocupar espaços que na verdade são vazios, espaços vazios, imaginando que nunca sairemos dali. E podemos sim sair destes espaços vazios que colocamos na nossa mente em condições extremamente perturbadoras, e é o que devemos evitar. Não existem donos nas casas espíritas, não existe uma verdade universal dentro de uma casa espírita. Existe sim, uma evolução constante. Nós devemos entender que o espiritismo está evoluindo e precisamos ajudar as pessoas dessas novas gerações
que vêm com pensamentos diferentes a trabalharem dentro das casas espíritas, a gostarem das casas espíritas, a entrarem, sentarem, escutarem os palestrantes e apaixonarem-se pelo Espiritismo. O Espiritismo é o Consolador que veio para que não só nós tenhamos as nossas aflições aplacadas pela doutrina, como também conheçamos o caminho da reforma íntima. Quando alguém se torna o dono desta história, ele está querendo sobrepujar o Cristo. Ele está querendo sobrepujar o Pai Celestial, que é o responsável por tudo, por nós, pelo nosso planeta, pelo universo. Nós não podemos brincar de Deus. Nós não podemos e não devemos brincar de donos. Outros problemas que estamos percebendo cada vez com mais frequência são as quedas morais dos nossos irmãos de ideal. Inclusive as relacionadas à esfera sexual. Além disso, aparecem também as disputas impulsionadas pelo personalismo, que levam os médios a se vangloriarem de receber mensagem de espíritos superiores. Não raro, percebemos companheiros que se sentem cada vez mais importantes, atribuindo-se a missões especiais ou até palestrantes, fazendo exigências descabidas para assumirem a tribuna espírita. O personalismo, ele nos leva à degradação com certeza absoluta. Sempre que você colocar o ego ou eu, ego, em latim, quer dizer eu. Sempre que você colocar o eu na frente da história, você está no caminho errado. A conjugação correta dentro da doutrina espírita deve ser nós. Nós somos uma comunidade. Nós fomos escolhidos. Nós estamos trabalhando com humildade para que a doutrina espírita venha a progredir em evolução, em pessoas, em graça, em alegria, em bom humor, trazendo a felicidade para aqueles que venham a seguir. Não podemos imaginar em momento nenhum, dentro dessa degradação do personalismo, a não ser, obviamente, os espíritos missionários, não é? Que nós sabemos quem são, que vêm para dar um rumo para o planeta, que vêm para dar um rumo, muitas vezes, dentro daquilo que os países necessitam, a medicina necessita, aquilo que a tecnologia que vai impulsionar o planeta necessita. Mas quando nós nos consideramos, dentro da doutrina espírita, seres especiais, palestrantes especiais, nós estamos no caminho errado. Irmãos, vamos colocar o nosso pensamento fraterno em marcha. Vamos colocar a nossa visão espiritual em marcha. Vamos procurar seguir as palavras do Cristo. O caminho, a verdade e a vida deve ser o pensamento constante na cabeça do espírita. Não nos esqueçamos que a vaidade destrói. Não tenhamos ilusões de que viemos fazer a grande diferença dentro da doutrina espírita. Vamos trabalhar juntos, vamos dar as mãos, vamos ser obreiros da última hora, que é o que precisamos todos ser. A Rede Espaço Espírita, a Voz Espírita, dentro da Rede Espaço Espírita, é um programa de divulgação da doutrina.
Muito obrigado a todos.